Prof, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu já assisti 1 milhão de vídeos sobre como calcular a constante de equilíbrio, mas ainda não compreendi. Eu já li vários livros sobre o assunto, mas ainda não consegui entender. Prof, pelo amor de Deus, me ajuda. Como calcula uma constante de equilíbrio? Se você ficar comigo nesse vídeo até o final, meu caro aluno, eu garanto que você vai aprender esse assunto, porque aqui é impossível não aprender química. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. E se você, meu querido aluno, clicou nesse vídeo é porque você está com problema na química. Você não está conseguindo compreender como é que calcula a constante de equilíbrio. Já assistiu várias videoaulas, mas na hora de tentar fazer o exercício o negócio não sai. Se você ficar comigo nesse vídeo até o final, eu garanto que você vai entender esse assunto de uma vez por todas. E eu sei que se você está aqui no YouTube, você não tem muito tempo a perder e quer logo objetividade. Vamos lá então direto ao ponto. A primeira coisa que eu preciso que você saiba, para calcular constante de equilíbrio, existem duas maneiras. E não é você que escolhe, é a circunstância da questão. A primeira situação é quando a questão já te dá todas as concentrações no equilíbrio. Não se esqueça que o equilíbrio ele leva um tempo para ser atingido. Nesse intervalo de tempo, as concentrações ali elas estão variando. Mas quando a reação chega no equilíbrio, as concentrações elas permanecem constantes. Aquelas concentrações não variam mais. E a partir desse momento, com essas concentrações em equilíbrio, que você calcula a constante. Então a primeira situação, gente, é bem simples. E para te ensinar essa primeira possibilidade, eu separei aqui duas questões que eu quero que você preste bastante atenção no texto e em como eu vou resolvê-las. Dá uma olhada aparecendo na tela aí para vocês o enunciado da primeira questão. Printa esse enunciado, é extremamente importante que você tenha essas anotações aí no caderno para a gente prosseguir com a resolução, combinado? O enunciado dessa questão diz o seguinte: num recipiente fechado, está acontecendo um equilíbrio químico representado pela equação a seguir. Anote essa equação aí no seu caderno. H2 gasoso mais Cl2 gasoso em equilíbrio com 2HCl gasoso. As concentrações em equilíbrio medidas para o H2, Cl2 e HCl são respectivamente 3 mol por litro, 2 mol por litro e 4 mol por litro. Calcule o valor da constante de equilíbrio Kc. Esse é o enunciado da nossa primeira questão. Legal? Vamos comigo aqui então para você entender esse assunto. Qual foi a reação que a questão nos deu? A questão nos deu a reação H2 reagindo com o Cl2 e isso aqui está em equilíbrio produzindo 2HCl. A gente lembra que a constante de equilíbrio, Kc, ela é a razão entre a concentração dos produtos elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Aqui o coeficiente é 1, o expoente é 1, vezes a concentração do Cl2, coeficiente 1, expoente 1. Reparem o seguinte, para você calcular a constante de equilíbrio, é necessário que todas as concentrações já estejam em equilíbrio. Então, se a questão já te deu as concentrações no equilíbrio, que é a primeira situação que eu estou explicando para vocês, o problema é muito fácil, galera. É só você pegar essas concentrações em mol por litro e jogar aqui na expressão da constante de equilíbrio. Ei, professor, lendo o enunciado dessa questão, ele já deu as concentrações no equilíbrio, não é verdade? Ele falou as concentrações em equilíbrio, ou seja, no equilíbrio, medidas por H2, Cl2 e HCl são respectivamente. Ele deu o valor da concentração de cada um. Então o que você vai fazer aqui? Substituir. Só isso, galera. Pega as concentrações aí ó, e substitui. A concentração do HCl que ele te deu, 4 mol por litro, isso aqui elevado ao quadrado, dividido pela concentração do hidrogênio que ele te deu, 3 mol por litro, vezes a concentração do Cl2 que ele te deu, 2 mol por litro.
Então, vocês estão vendo que o resto aqui, ó, é conta. Depois que você fez essas contas, o resultado disso aqui vai dar 2,66. Então, isso significa que essa constante de equilíbrio vale 2,66. Professor, mas é muito fácil, professor. Pois então, é a primeira possibilidade. Quando as questões já te dá, quando a questão ela já te dá as concentrações em equilíbrio. Pode ser também que a questão, para tentar dificultar um pouquinho a tua vida, ela não te dê exatamente as concentrações no equilíbrio, mas ela te dê massa, número de moléculas ou número de mols, de forma que você tenha que calcular a concentração. Vamos dar uma olhada num segundo exercício que eu consigo mostrar isso aí para vocês. Está aparecendo na tela nesse momento a segunda questão. Eu quero que vocês printem o enunciado dessa questão para tentar fazer. O enunciado diz assim: em um recipiente fechado de 500 ml de capacidade, está acontecendo a seguinte reação química. 2SO2 mais O2 está em equilíbrio com 2SO3. Após o equilíbrio químico, existiam 128 gramas de SO2, meio mol de O2 e 2,4 vezes 10 a 24 moléculas de SO3. Determine o valor da constante de equilíbrio Kc. Vamos comigo então aqui, galera, nessa segunda questão. Primeiramente, a gente vai pegar a reação que nos foi dada, a reação 2SO2 gasoso está reagindo com O2 e isso aqui no equilíbrio está produzindo 2SO3. Vocês perceberam que a questão ela até me deu as quantidades no equilíbrio. Ela disse, após estabelecido o equilíbrio, ou seja, uma vez o equilíbrio químico constituído, você tem 128 gramas de SO2, meio mol de O2 e 2,4 vezes 10 a 24 moléculas de SO2. E professor, diferentemente do primeiro exemplo, essa questão ela não me deu as concentrações, não é, professor? Justamente, é o grau de dificuldade um pouco acima. Eu quero que você pegue tudo que ele te deu aqui e a gente converta isso para concentração. Lembra que a concentração para calcular a constante de equilíbrio é mol por litro. O litro, o volume, eu já tenho, 500 ml, meio litro. Mas eu preciso agora dessas quantidades que ele me deu em mol. Se você tem dificuldade de converter massa em mol, moléculas em mol, lembro a vocês que tem uma playlist completa aqui no canal sobre esse tema. É só você procurar, se der eu vou deixar um card aqui em cima rolando, até mesmo no final do vídeo como sugestão, para você conferir essa playlist para aprender cálculo de massa, cálculo do número de mols, caso você tenha dificuldade nessa parte, beleza? Vamos comigo então aqui, galera. Primeiro ele deu para a gente 128 gramas de SO2. Vamos começar calculando aí o número de mols do SO2? Como é que a gente calcula número de mols, galera? Número de mols a gente calcula dividindo mzinho, que é a massa dada, dividido pelo mzão, que é a massa da tabela periódica. Mzinho sobre mzão. O mzinho, que foi a massa que o problema nos deu, 128 gramas de SO2. A massa molar é a massa da tabela periódica, tá, galera? O oxigênio é 16, 16 vezes 2 é 32, 32 com 32 vai dar 64. Então a massa molar do SO2 é 64. 64 é a massa de 1 mol. 128 dividido por 64, isso aqui vai dar 2 mols de SO2, beleza? Só que agora com o número de mols do SO2, a gente precisa converter isso para concentração. Como é que a gente calcula a concentração do SO2? Concentração, a gente calcula pegando o número de mols e dividindo pelo volume, ó. Nós temos 2 mols dessa substância e, de acordo com a questão, o volume do recipiente, 500 ml, meio litro. 2 mols dividido para meio litro, isso aqui vai me dar uma concentração de 4 mol por litro. Deixa esse valor aí de stand-by, que a gente vai já precisar dele, combinado? Vamos para o próximo. Quem é o próximo? Meio mol de O2. Opa, a questão já me deu o número de mols do oxigênio. Basta então dividir pelo volume.
Então, para acharmos a concentração do oxigênio, eu vou pegar o número de mols que a questão me deu e vou dividir pelo volume, que é meio litro. Meio mol em meio litro, isso aqui vai me dar uma concentração de 1 mol por litro. Ó. Então, essa seria a concentração aí do nosso amiguinho O2, beleza? Meio mol por litro. Bom, agora falta o nosso último amiguinho. Quem é o nosso último amiguinho aí, galera? O SO3. Ele deu 2,4 vezes 10 a 24 moléculas de SO3. Então, a gente precisa converter número de moléculas para número de mols. Como é que a gente faz? 1 mol de qualquer substância, inclusive do SO3, 1 mol de qualquer substância, nós temos 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, quantos mols eu terei em 2,4 vezes 10 elevado a 24 moléculas? Ó. Então, eu quero calcular quantos mols eu tenho nessa quantidade de moléculas, beleza? Esse meu x vai ser... Aqui, 2,4 vezes 10 a 24, eu vou tirar a vírgula daqui, tá, gente? Tirando a vírgula, vai ficar 24 vezes 10 a 23. Ó, eu aumentei o número, diminui a potência, tá? Então, 2,4 vezes 10 a 24 é a mesma coisa que 24 vezes 10 a 23, vezes 1. Isso aqui dividido por 6 vezes 10 a 23. Ó. O 10 a 23 de cima morre com 10 a 23 de baixo, ok? 6 vezes 4 vai dar 24, né? Então, 24 dividido por 6 vai dar 4 mols de SO3. Bom, se eu tenho 4 mols de SO3, como é que eu acho a concentração desse cara? Concentração é o número de mols da substância dividido pelo volume. O volume é meio litro. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. 4 dividido por meio vai dar 8 mol por litro. Essa é a concentração do SO3. Professor, essa questão está dando um pouco mais de trabalho, não é? Sim. Por quê? Diferentemente da primeira, que foi muito legal, eu já tenho aqui todas as concentrações em equilíbrio. Todas. Aqui ela não me deu, eu fui achando de uma por uma. Ó. Agora que eu tenho todas as concentrações em equilíbrio, eu vou fazer o quê? Eu vou achar a constante de equilíbrio Kc da reação. Constante de equilíbrio é a concentração do produto elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico dividido pela concentração dos reagentes. O SO2 elevado ao quadrado vezes a concentração do oxigênio elevado à primeira potência. Substituindo, concentração do SO3 que eu acabei de achar, 8 elevado ao quadrado, dividido pela concentração do SO2, que é 4 elevado ao quadrado, vezes a concentração do O2, que é 1. Então, assim ficou a expressão. Essa continha aqui, galera, vai dar 4. Então, essa constante de equilíbrio, ela vale 4. Ó. Então, tá aí o cálculo da constante de equilíbrio nessa primeira situação. Qual é a primeira situação? É quando a questão é muito legal comigo e já me dá todas as concentrações no equilíbrio. É só substituir. Agora existe a segunda situação, que é quando a questão não é tão legal comigo e não me dá as concentrações no equilíbrio. Professor, e como é que faz isso? Mais uma vez, vamos separar duas questões para eu mostrar isso para vocês? Tá rolando já a próxima aí na tela. 2 mols de H2 são misturados com 1 mol de O2, formando H2O, num recipiente com 500 ml de capacidade. Sabendo que 80% do H2 reagiu, calcule o valor da constante de equilíbrio Kc. Observem nessa questão, galera, que o exercício não foi tão legal com a gente. Ele não te deu todas as concentrações no equilíbrio só para você chegar lá e jogar na constante. Ele deu ali umas quantidades iniciais e falou que 80% do H2 reagiu. Só isso que ele falou.
e ele quer que você calcule a constante de equilíbrio. Como fazer então nessa segunda situação, que é a questão não é tão legal comigo, ela não me dá as quantidades no equilíbrio. Aí você vai fazer o seguinte, primeiro passo, vamos montar a reação, porque ele não deu a reação, ainda tem isso, tá? Ele falou o seguinte, pela leitura do texto, ele falou que juntou o H2 com o O2, e essa reação deu o quê? Deu H2O. Então isso aqui nas próprias palavras da questão, tá? Ele juntou H2 com O2, deu H2O. Aqui a reação não está balanceada, então a gente faz aqui o balanceamento, tá? Para fazer um balanceamento, oxigênio aqui tem 1, aqui tem 2, então a gente bota um 2 aqui. Hidrogênio 2 vezes 2, 4, a gente bota um 2 aqui, e aqui na frente do O2 fica o número 1. Prontinho, a equação está devidamente balanceada, tá? Quando a questão ela não é tão legal com você, você vai colocar na reação uma coisa que eu chamo carinhosamente de tabelinha do equilíbrio. Você vai colocar aqui a tabelinha do equilíbrio. Professor, o que é a tabelinha do equilíbrio? Vamos lá. Você vai colocar aqui em cima dessa reação uma tabela com 3 linhas, tá? Você vai colocar aqui 3 linhas. Primeira, segunda e a terceira linha, né? Já está até aqui a terceira linha. Então, são 3 linhas aqui que você vai colocar nessa reação, tá? A primeira linha nós chamamos de início, vou colocar aqui a letra I. A segunda linha, P, de proporção. E a terceira linha você vai colocar o E de equilíbrio. Início, proporção e equilíbrio. Nessa tabela, você pode jogar duas coisas. Ou você joga mol, só mol, número de mols da substância, ou você joga já a concentração dela em mol por litro. Aí, essa linha I aqui, que é a linha inicial, você vai colocar as concentrações ou as quantidades iniciais, antes da reação começar. Então, antes da reação começar, no início, quanto eu tenho de H2, quanto eu tenho de O2 e quanto eu tenho de H2O. No início. Beleza? Professor, a questão falou isso? Falou. Olha só. 2 mols de H2 são misturados com 1 mol de O2. Essas são as quantidades iniciais. Professor, mas não tem que dividir pelo volume que ele deu, ó, meio ml? É aí que está um detalhe importante. Você pode pegar esse número de mols e já dividir direto pelo volume e trabalhar toda a tabelinha com concentração, mol por litro, ou se você quiser, divide no final. Pega o número de mols, no final você divide. É indiferente. Pode dividir no começo ou no final, não muda o resultado final. Vou deixar para dividir só no final. Então eu vou substituir aqui quanto que eu tenho no início de H2. No início de H2, de acordo com a questão, eu tenho 2 mols de H2 que foram misturados com 1 mol de O2. Professor, a questão não fala nada sobre a água. Se a questão não fala nada, é porque no começo da reação não tem produto, tá, gente? O equilíbrio, a reação está começando. No começo não tem produto. Então, se a questão não mencionar, coloca 0 ali na linha inicial do produto. Combinado? Galera, esse 2 e 1 ser igual aos coeficientes estequiométricos é apenas uma coincidência, tá? As quantidades iniciais não têm nenhuma relação com os coeficientes estequiométricos, então isso foi uma mera coincidência, ok? Aqui na linha da proporção, você vai escrever quanto do reagente foi consumido e quanto de produto formou. Porque a gente sabe que um equilíbrio químico, ele é uma reação que vai e volta, ou seja, o reagente ele não é completamente consumido. Então existe uma determinada quantidade. Por exemplo, ó, desses 2 mols, uma determinada quantidade foi consumida. Desse 1 mol, uma determinada quantidade foi consumida. Como é que eu vou saber isso, professor? A questão falou. Sabendo que 80% do H2 reagiu. 80% do H2 reagiu. Quanto é 80% de 2? Ó, se você quiser, pode fazer direto, recomendo, mas caso você não queira, pode fazer aqui passo a passo. Ó. 2 mols de H2 representa a minha quantidade inicial. Isso aqui é 100%. 80% do H2 reagiu. Ó, quanto do H2 reagiu? Quanto é 80% de 2? 80 vezes 2 vai dar 160. 160 dividido por 100 vai dar 1,6.
Então, 1,6 é o número de mols do H2 que reagiu, 80% de 2. Então, você vai colocar esse 1,6 bem aqui, na linha da proporção, combinado? 80% do H2 reagiu. Então, você tinha 2 mols no começo, 80% reagiu, 1,6. A linha da proporção, ela é casada com o balanceamento da reação. Ela segue a mesma proporção. Então, presta bem atenção aqui nos coeficientes estequiométricos. Olha para cá. Coeficiente estequiométrico. Para cada 2 mols de hidrogênio que reagem, eu vou precisar de 1 mol de oxigênio. Então, vocês estão vendo aqui que a proporção é 2 mols reage com 1. 2 reage com 1. Se 2 reage com 1, 1,6 reage com quanto? Com 0,8. Calma, professor, de onde é que vem esse 0,8? Aqui, ó. 2 reage com 1. 1 é metade de 2. Então, se 2 reage com 1, o número de mols do oxigênio é metade do hidrogênio, quanto é que é a metade de 1,6? 0,8. 1,6 e 0,8 estão na mesma proporção de 2 para 1. Entenderam? Quanto de água vai formar? Reparem aqui na proporção, ó. 2 reage com 1 para formar 2. Ora, se 2 reage com 1 para formar 2, 1,6 reage com 0,8 para formar 1,6. Reparem, ó, que o número de mols do hidrogênio é o mesmo número de mols da água. Então, a quantidade de hidrogênio consumida é a mesma quantidade de água formada. Sacaram? Perceberam que a linha da proporção está casada, colada no balanceamento? Pois é, tem que ser assim, tá? E professor, e na linha do equilíbrio agora? O equilíbrio, gente, é quanto restou. Quanto ali tinha no começo, menos quanto foi consumido. Então, no caso dos reagentes, o que vocês vão fazer aqui, galera, é uma subtração, ó. Se eu tenho 2 mols, reagiu 1,6, 2 menos 1,6 vai dar 0,4. Em outras palavras, é quanto sobrou. Se eu tenho 2 mols, consumi 1,6, no equilíbrio sobra 0,4. Se eu tenho 1 mol de oxigênio e reage, consome, ó, subtração, 0,8, no equilíbrio vai me sobrar 0,2. No produto é uma soma. Por quê? Ó, se eu tenho nada de água e formei 1,6, esse 1,6 não é quantidade consumida, é quantidade formada. Se eu tenho nada e formei 1,6, quanto que vai me sobrar no final? 1,6. Pois bem, esse é o número de mols de água que eu vou ter no final da reação. E aí, depois que você fez todo este procedimento, sabe o que acontece? Essa questão fica idêntica às anteriores, porque você já tem as quantidades no equilíbrio, ó. É isso que você precisa para calcular a constante de equilíbrio. Você precisa das quantidades no equilíbrio. E professor, então eu já tenho essas quantidades, não é verdade? É só pegar essa linha do equilíbrio aqui e jogar na constante, professor? É, só que lembra que aqui tem número de mols. Você precisa dividir pelo volume para achar a concentração. Mas a gente faz isso aqui rapidinho, ó. Então vamos escrever aqui comigo, ó. No equilíbrio, o que nós temos então no equilíbrio? No equilíbrio a gente vai ter a concentração de H2, vai ser o número de mols dele no equilíbrio, tá, gente? 0,4. Isso aqui dividido por qual volume que a questão falou? Vocês lembram que é meio litro, 500 ml? Então, dividido por meio litro. Isso aqui vai dar 0,8 mol por litro. Essa é a concentração do hidrogênio no equilíbrio. A concentração do oxigênio no equilíbrio. Pega o número de mols no equilíbrio e divide pelo volume. Volume, meio litro. Isso aqui vai dar 0,4 mol por litro. Agora a água, H2O. Para achar a concentração de água no equilíbrio, pega o número de mols da água no equilíbrio e divide pelo volume. Volume, meio litro. Isso aqui vai dar 3,2 mol por litro. Pronto. Você já tem todas as concentrações no equilíbrio. Agora, essa questão fica idêntica à primeira. Você vai jogar, substituir tudo na constante de equilíbrio.
constante de equilíbrio Kc vai ser igual à concentração do produto elevada ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração do reagente, H2O, elevada ao seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração do O2. Substituindo tudo, nós teremos concentração da água, 3,2 elevado ao quadrado, dividido pela concentração do hidrogênio, 0,8 elevado ao quadrado, vezes a concentração do O2, que vai dar 0,4. Quando fizermos todas essas contas aqui, gente, esse resultado vai dar 40, ó. E 40 aqui é a resposta final. Essa é a constante de equilíbrio aí para a nossa reação. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Para a gente finalizar conforme prometido, falta mais uma questão desse segundo caso, que aí eu fecho com plena consciência de que você entendeu tudo, combinado? Vamos fazer então a leitura desse enunciado. Num recipiente de 1 litro de capacidade, misturam-se 2 mols de CO e 2 mols de O2. A certa temperatura se estabelece o equilíbrio. Calcule o valor da constante de equilíbrio Kc, sabendo que 90% do CO reagiram. Para essa última questão, vamos começar passando a reação que ele nos deu para cá. 2CO. Isso aqui vai reagir com o O2 num equilíbrio para produzir 2CO2. Bom, vocês perceberam que essa questão não nos deu as concentrações no equilíbrio. Quando isso acontece, você já sabe que vai precisar da tabelinha, tá? Então você coloca aqui a tabelinha do equilíbrio, aquelas 3 linhas clássicas: início, proporção e equilíbrio. Início, proporção e equilíbrio. Quais são os dados que a questão nos deu? Em um recipiente de 1 litro de capacidade, misturaram-se 2 mols de CO, 2 mols de CO, só que vejam bem, como o recipiente é de 1 litro, galera, acaba que a própria concentração, o próprio número de mols já é a concentração, né? Então, aqui já é como se fosse 2 mol por litro, ó. Já é a concentração, porque o recipiente tem 1 litro, 2 mols dividido por 1 litro. Ele misturou com 2 mols de O2. Então, a concentração inicial do O2, 2 mol por litro. Vocês perceberam que a questão não falou nada sobre o CO2. Quando a questão não fala nada do produto, você considera zero. 90% do CO reagiu. 90% do CO reagiu. Bom, no começo, eu tenho 2 mol por litro de CO. Isso aqui representa 100% do meu todo. 90% dessa quantidade reagiu. Quanto é 90% de 2? 90 vezes 2 vai dar 180. 180 dividido por 100 vai dar 1,8 mol de CO. Então, essa é a quantidade de CO que reagiu. Esse 1,8 você vai jogar aqui. 1,8 é a quantidade de CO que reagiu. Lembra que a linha da proporção é casada com o balanceamento. Para cada 2 mol por litro de CO que reage com 1 mol por litro de O2, nós produzimos 2 mol por litro de CO2. Se 2 reage com 1, 1,8 reage com 0,9, ó. É a proporção 2, 1. 1 é metade de 2. 0,9 é metade de 1,8. Mesma proporção. Ó, 2 formou 2. 1,8 forma 1,8. Essa é a proporção 2 para 1 para 2. Então, sempre a linha da proporção tem que estar casada com balanceamento, tá? Lembra agora como é que faz? Se eu tenho 2 mol por litro de CO e reage 1,8, é consumido 1,8, 2 menos 1,8 vai dar quanto sobra no equilíbrio. No equilíbrio sobra 0,2. Se eu tenho 2 mol por litro de O2 e reage 1,9, ó, subtração. 2 menos 0,9 vai sobrar 1,1 mol por litro de O2 no equilíbrio. Se eu tenho nada de CO e formo, ó, produto é formação.
Se eu tenho nada e formei 1,8 de CO2, no equilíbrio eu vou ter 1,8 mol por litro de CO2. Pronto. Agora eu tenho a linha do equilíbrio. Com todas as concentrações em equilíbrio, como é que eu finalizo? Constante de equilíbrio é igual à concentração do produto, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração do reagente. O reagente CO elevado ao quadrado vezes a concentração do O2. CO2 é 1,8 elevado ao quadrado, dividido pelo CO. CO é 0,2 elevado ao quadrado, vezes o O2, que é 1,1. Essa seria a conta a ser feita, tá, galera? Depois de toda essa matemática aqui, só puxando o resultado final para a gente ganhar tempo, resultado disso aqui feito as continhas, 73,6, ó. Essa aqui seria a nossa resposta final, beleza? Entendeu? Finalmente, meu querido aluno, como que calcula a constante de equilíbrio? Prof, eu não tenho nem palavras para agradecer. Muito obrigado. Finalmente eu entendi constante de equilíbrio. Prof, vou deixar o like, vou me inscrever no canal e vou compartilhar com todos os meus amigos porque você merece. É isso aí, então, meu querido aluno. Muito obrigado, então, pelo like, pela sua inscrição e pelo compartilhamento. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, porque aqui, galera, é química para quem tem dificuldade. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!